vocês vão notar que eu vou tentar correr um pouquinho com a palestra, elas são um pouquinho mais curtas, então ela tem que ter 40 minutos ao todo, sendo que os últimos 10 minutos a gente não pode usar para as pessoas poderem sair de uma palestra e ir para outra, então ela tem que ter meia hora tudo, incluindo a parte de perguntas. Então eu vou tentar correr até para conseguir liberar um pouquinho de espaço para perguntas. Eu sou Marcelo, sou developer há 7 anos, principalmente focado em web, trabalho na MMDA, que é uma empresa aqui de Porto Alegre focada em Drupal. E é isso, não tem muito mais o que falar de mim. Eu curto muito software livre e todas essas coisas, mas eu acho que isso vocês já podem deduzir por eu estar aqui. O Drupal é um framework de criar CMS, então ele é para sites gerenciáveis. Ele foi criado em 2001 pelo Dries. E esses dados são da semana passada do portal do Drupal. Então ele tem mais de 100 mil usuários contribuindo, obviamente em coisas diferentes. Houveram 2.000 commits na semana passada e quase 5.000 comentários também na semana passada. Isso na plataforma de fórum deles mesmo, que nem é a melhor do mundo. Tem mais de 34 mil módulos, mais de 2.000 temas e tudo mais. Quem usa? Tipo, uma galera. White House, NASA, NBC, e daí também tem algumas coisas aqui que já são brasileiras. Então, Minerva, Souza Cruz, Unilever, Claro. E daí, eu estou falando do Drupal 8, mas tá, por que a gente precisa reinventar a roda? Porque o Drupal 7, gente, já era maravilhoso. Ele já conseguia criar conteúdos especializados com campos, ele já tinha um sistema de permissões complexo e que dava conta de 99% dos casos. Taxonomia, formulários, e-mail, segurança, cron, os patches, e você conseguia, através de hooks, fazer um módulo que modificava quase completamente o funcionamento do site. Então, tipo, já é incrível. Eu realmente amo ele, porque ele é muito, muito, muito bom. Não precisamos disso. O problema é que o Drupal, ele vivia na ilha do Drupal. Então, no mundo do PHP, você tem lá um monte de gente que faz PHP e existe a ilha do Drupal, que são os programadores de PHP de Drupal. Eventualmente, alguém sai dessa e vai para alguma outra, sei lá, WordPress, Joomla, ou alguma outra coisa que exista, mas ainda assim, ele estava isolado do resto do mundo. E por diversos motivos. Um deles é que o Drupal 7 ele foi lançado pensando no PHP antes desse 5.3. O 5.2 foi o mais utilizado e foi uma batalha muito grande de todos os frameworks de PHP para conseguir forçar as hospedagens a parar de usar o 5.2 e passar para o 5.3, porque mudou muita coisa do 5.2 para o 5.3. E a coisa mais importante que começou a se implementar a partir do 5.3, e isso no caso no meio de 2009, foram funcionalidades para você ter uma orientação a objetos real no PHP. Primeiro, daí vieram namespaces, closures, depois traits, generators, finally. No 5.6 tem um bagulho que eu acho muito legal, você consegue passar ponto, ponto, ponto e o nome de uma variável, e daí na realidade essa função recebe quantas variáveis você quiser e todas elas vão estar dentro de um array ali dentro, que na real eu só acho legal. Mas ainda assim, vocês podem ver que ele foi melhorando, e daí no 5.6 a gente já consegue dizer que o PHP tem orientação a objeto de verdade. Assim, ele consegue fazer todas as grandes coisas importantes e com qualidade. O que no 5.3 ele já conseguia, mas assim, era com diversos pequenos probleminhas. E daí depois tem o 7 que consegue pegar tudo isso que já tinha sido feito e melhorar, deixar mais rápido, mais eficiente. E também o 5.5 ele venceu, né, a validade dele. Agora há pouco, 10 de julho de 2016. Então, teoricamente, agora existem duas versões de PHP oficiais, que é 5.6 e a 7.0. Orientado a objeto. Uhul. Por quê? Porque isso muda muita coisa. Com esse lance de orientação a objeto, que é uma coisa, entre aspas, recente, né? Porque já faz 6 anos, mais ou menos, mas ainda assim, razoavelmente recente, apareceram muitos outros frameworks. E todos eles pensando em orientação a objeto.
Bom, se a gente consegue fazer um código que vai fazer um site e ele é para ser dinâmico, ele é para você conseguir dar manutenção a longo prazo, por que a gente vai fazer ele utilizando o PHP velho se a gente consegue fazer ele com o PHP novo? Porque com orientação a objeto você consegue abstrair uma série de componentes de forma que depois seja mais fácil você reusar aquilo. E com o PHP 8, juntos novamente. Então, a ilhazinha do Drupal, ela se liga de novo na grande ilha do PHP. E daí ali tem diversos outros frameworks, etc. Junto com essa volta do Drupal para a comunidade PHP, para vamos falar com todo mundo, ele entrou no FIG, que é o PHP Framework Interop Group, que basicamente é um grupo para tentar estabelecer regras e padrões que permitam toda a comunidade de PHP trabalhar com toda a comunidade de PHP. Então, se eu fizer um módulo para Drupal que, sei lá, faz uma conexão com a caixa, o banco da caixa, e faz alguma operação específica, eu vou fazer ele de tal forma que depois, se alguém quiser utilizar no Laravel, não vai ser completamente diferente. Ele já está seguindo uma série de padrões que permitem essa reusabilidade. Da mesma forma, se alguém fizer isso para o Laravel, para o Zend ou para o que quer que seja, também facilita você trazer isso para a gente. O FIG ele tem diversos padrões que eles propõem e eles são aderidos ou não pelos frameworks. No caso, um dos mais importantes que o Drupal aderiu é o PSR4 Autoloader. O que ele faz? Ele é um padrão de carregamento de módulos dinâmico. A gente vai ver isso um pouco mais a fundo. Por que a gente consegue fazer ele? Porque agora existem namespaces. Então, quando eu estou chamando ali class sample controller, esse sample controller é uma classe com um nome específico. Antes de existirem namespaces, ninguém poderia ter duas classes com o mesmo nome. Porque o PHP ia carregar tudo junto e ele ia entender tudo como a mesma coisa e não ia funcionar. Então, se naquele módulo que eu tinha feito, naquele código que eu tinha feito, que se conectava com a caixa, eu fiz uma classe chamada user, que é o usuário, bom, provavelmente vai entrar em conflito com alguma das outras 1000 classes user que qualquer outra pessoa em qualquer outra biblioteca faria. Agora, com namespaces, eu consigo dizer qual é a classe de usuário que eu estou utilizando. É a classe de usuário do namespace do Symfony Component, sei lá, da aplicação essa que faz o módulo da caixa. No Drupal, o que isso significa? Isso significa que quando eu quiser fazer um novo módulo, eu então vou colocar dentro de módulos, tá? Ali é uma pasta do Drupal 8 aberta, daí tem módulos, eu vou criar um módulo chamado Hello World, e daí dentro de Hello World eu vou criar uma pasta source, que é onde eu vou colocar todo o meu código fonte, ou ao menos o principal dele, dentro dela controller, e daí um Hello World controller. E automaticamente ele vai saber, e ele está seguindo o padrão de que aquilo ali é realmente controller. Obviamente, eu estou declarando também esse controller ali no Hello World YAML, esse YML, que ele, no caso, ele está declarando todas as classes importantes do meu módulo e os serviços e tudo mais. Mas ainda assim, o resto do padrão dele está seguindo o PSR4. Uma outra coisa importante é o Dependency Injection. Eu ia colocar só uma injeção, mas eu achei o gatinho bonitinho. Qual a ideia? Por exemplo, daí nessa minha conexão com o banco da caixa, eu tenho um certo momento, eu vou fazer a conexão, vou lá, pergunto, ok, o usuário conseguiu debitar, não conseguiu debitar? Tá, mas depois eu preciso salvar no banco de dados do meu site, o que aconteceu. Funcionou, não funcionou, deu erro. E daí, nesse caso, a minha classe, essa de user, que está se conectando com o banco, ela também precisa... pois é, ficou ruim, né? Com o banco e o banco. Ela está se conectando com o banco da caixa, ela precisa salvar no banco de dados. Ao invés de eu pegar e declarar dentro da minha classe, abre o banco de dados e etc., ou até chamar via services do Drupal, eu quero a conexão com o banco de dados, eu vou lá e digo para o Drupal, olha só, a minha classe ela precisa de uma conexão com o banco de dados. Ela precisa de uma classe que vai fazer log. E daí essa classe que vai fazer log, ela precisa ter uma função log, que daí eu vou logar o que está acontecendo ou não. Então, eu não estou declarando qual é a classe que eu vou utilizar.
Aliás, eu estou declarando para o Drupal qual é a classe que eu vou utilizar, mas eu não estou instanciando ela dentro da minha classe. Isso quer dizer que se eu vou fazer uma classe que precisa de uma conta, que vai ter uma conta, que vai ter operações básicas de conta, de salvar e, sei lá, quais outras operações, deletar ela de repente, no constructor da minha classe, eu digo que eu preciso de uma count interface. E daí eu declaro ali que o nome dela vai ser conta. E depois eu coloco ela para dentro do meu objeto. Isso quer dizer que quando o Drupal for carregar essa minha classe aqui, quando ele estiver fazendo a construção dela, ele já vai ver, ele precisa de uma count interface. E a count interface, na realidade, é uma classezinha extra que só está definindo quais são os parâmetros que essa conta precisa ter. Quais são as funções. Precisa ter save, delete, modify, sei lá, quais são os parâmetros. Mas ainda assim, precisa estar implementando essa interface. E essas interfaces, já existem diversas delas implementadas, ao menos para a maioria das coisas básicas, e de conexão com banco de dados, de mailer, etc. Então, eu consigo dizer que eu preciso de alguma coisa só fazendo aquilo. E daí, se essa conta ela vai ser a minha classe de conta que eu fiz, ou uma classe de conta que outra pessoa fez, não faz diferença. O que me importa é que ela tenha aquela função, save, ela tem aquela função, load, ela tem aquela função de delete. E isso funciona com a ideia de services. De forma meio simplificada, um service é qualquer objeto PHP que faz alguma coisa de forma global. Então, a conexão com o banco de dados pode ser considerada um service. Uma classe que gerencia usuários pode ser considerada um service. A classe que envia e-mails também. Só um segundo. Então, deu calor. Continuando. Na prática, como é que eu declaro um service? Eu vou lá e crio, naquele Hello Controller, eu vou criar um YAML, e nesse YAML eu vou estar dizendo que vai ter um service chamado Language Manager, e daí eu digo qual é a classe dele e quais são os argumentos. E até esse arquivo aqui, ele não é PHP. Isso é uma coisa também importante. Ele é YAML, YML. Isso é um formato de texto que foi inventado para tentar fazer fácil que seres humanos consigam ler e entender o que está acontecendo, sem depender de conhecimento prévio na linguagem. Então, qualquer um consegue, com um pouquinho de prévio, entender. Isso é um Language Manager, daí ele tem 2 pontos, e depois aquele espaçamento que ele dá lá é importante para dizer quais são as coisas que estão dentro do Language Manager. Para esse caso, até parece, para que isso? Nem é tão importante. Mas quando você tem muitos services declarados, quando eles têm muitos argumentos, muitas classes, esse tipo de distribuição visual é importante porque, gente, quem mexe no código são humanos e a gente precisa conseguir entender de forma fácil mesmo. E daí o Drupal, ele implementa o Services Container, que seria, na realidade, o responsável por pegar cada um dos services e colocar em caixinhas e armazenar elas e gerenciar elas. Aqui seria como eu chamaria um service direto, né? Então eu vou, por exemplo, eu quero uma conexão e eu chamo o /Drupal, então ele vai pegar a classe principal do Drupal, 2 pontos database, ou também poderia ser service, abre parênteses e coloca ali entre aspas database. No caso, esses services, esse date ali é uma key, é o nome mesmo do teu serviço, e ele é genérico e precisa ser único, né? Mas isso casa perfeitamente com isso daqui, porque agora, quando eu estiver declarando essa outra classe que precisa de uma account, o Drupal ele vai conseguir saber que existe uma conta específica, existe um service de account que já foi declarado, e é então para usar ele. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco, ok, eu declarei aqui na minha função que eu preciso de uma account, mas daqui a pouco eu preciso de uma account, e essa account ela precisa de uma conexão com o banco de dados e o mailer. E o mailer precisa com a conexão do log e alguma coisa do sistema.
E daí o sistema precisa... Então, ele vai empilhando, daqui a pouco, para você conseguir gerenciar essas injeções de dependência, acaba dando muito trabalho. Todos os frameworks, esses modernos de PHP, eles implementam de alguma forma uma solução para isso. De forma que você vai lá e instancia a tua classe através dele, então você diz para ele, eu quero instanciar minha classe lá. E daí ele vai pegar o construtor dela, vai ver quais são todas as outras classes que ele está precisando, e daí ele vai ver onde é que elas já estão instanciadas, e se elas não estiverem instanciadas, ele instancia elas. E daí fazendo isso recursivamente, daí no final você não precisa estar se preocupando tanto assim com qual é exatamente o banco de dados que ele está recebendo, aliás, com instanciar o banco de dados para ele receber, porque o Drupal ele vai fazer isso por ti, ou os outros frameworks também, mas de formas parecidas, né? Uma outra coisa importante também é que agora ele está usando o HTTP kernel do Symfony. Então, você tem um request lá à esquerda, então, que é o usuário que vai estar fazendo, ou um servidor que vai estar fazendo para o teu site, mas você vai ter uma requisição para a tua aplicação, que vai ser do tipo GET, POST, Server, e tem algumas outras opções ainda, mas daí vai cair no HTTP kernel. Esse HTTP kernel ele vai pegar qual é essa requisição, ele vai gerenciar ela e descobrir qual é o controller que precisa ser chamado. Ele chama lá o controller, passa os argumentos, pega essa resposta e devolve como resposta. Só que notem que ele pode retornar um HTML, um JSON, um status code ou qualquer outra coisa. Ele não é obrigado a devolver um HTML. No Drupal 7, por causa da própria implementação dele, você só conseguiria retornar ele como HTML. Agora ele é aberto. Isso é importante porque existem diversas APIs que não esperam você ter um HTML, esperam um JSON, esperam alguma resposta, sei lá, um XML ou alguma coisa diferente. Isso está no core agora e faz parte. E também é importante notar que essa voltinha aqui, ela é exatamente a voltinha do Symfony. E eu copiei do site do Symfony. Porque é igual, se você vai olhar como é que é instanciado e gerenciado o index do Drupal e o index do Symfony, é a mesma coisa. A única diferença é que o Drupal ele implementa o HTTP kernel parecido. Por quê? Porque ele coloca algumas coisinhas dele. Mas fora isso, é literalmente o código deles. Uma outra coisa muito legal é o Drupal Console, que até teve uma palestra hoje mais cedo, eu não sei se vocês puderam ir. E uma das coisas legais dele é que você consegue gerenciar o site e fazer muitas coisas pelo console, sabe? Pelo terminal. Então, eu quero exportar configurações, eu quero gerar código novo, eu quero fazer uma sincronização. Tudo isso você consegue fazer. E o próprio Drupal Console é em cima do console do Symfony, que também é um código que a galera do Symfony fez para conseguir fazer isso com os sites deles. Daí daqui a pouco, mas vocês só estão usando os bagulhos dos caras, não estão ajudando. Não, existe também bastante coisa do Drupal, que a galera do Drupal também foi lá e ajudou em diversos códigos do Symfony. Até teve alguns, se não me engano, o Guzzle, para deixar mais estável, algumas coisas assim. Mas essa possibilidade de um código ser feito, e daí você não precisa reinventar a roda, eu não preciso reinventar o código. Não preciso criar a minha classe de console porque vai ser a classe Drupal de console. Não, porque já existe uma que é excelente. A gente usa ela e quando a gente achar algum bug, a gente corrige nela e pronto. Então todo mundo consegue trabalhar mais num mesmo lugar e isso permite que a comunidade não só cresça, como se preocupe com outras coisas que não estão feitas ainda. E está na página principal dele agora, Proudly Found Elsewhere. Então, orgulhosamente encontrado em outros lugares. Exatamente por isso, exatamente por essa ideia de que não é o Drupal na ilha do Drupal. É o Drupal junto com a comunidade PHP. É o Drupal que faz parte da comunidade PHP junto com outras comunidades que também fazem parte. E daí, no caso, o Twig, que é uma coisa que foi colocada para dentro dele também, que não era nossa. O Guzzle, o PHP Unit, que é uma ferramenta incrível de testar de forma concisa se um software está funcionando e continua funcionando depois de modificações. O CK Editor foi trazido também para dentro dele. Tudo isso é muito importante porque ele muda essa ideia de somos nós ou de somos nós e eles. Na realidade, só somos nós. Consegui correr um pouquinho? Ok, perguntas. Eu não sei se alguém fez perguntas pelo Macadu.
Eu acho que isso é um... E é isso. Então, gente, não tem perguntas. Essa foi a palestra, eu corri um pouquinho com ela. Eu posso continuar falando, eu não me importo de continuar falando. Tá, então vou fazer um stand-up. Não, brincadeira. Nenhuma mesmo? Tá bom, então sintam-se livres para ir para a próxima palestra. Que é aqui, no caso, tá? Que é de Drupal também. Então não saiam. E é isso.